volume 589 do Histórico. E agora entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e todo bicho é carnívoro. É por isso que estão nessas condições de canibais. Ninguém hoje no mundo sabe aonde vai parar com o pensamento e a imaginação, porque todos que vivem pensando vivem contra si mesmo. Se soubessem quem é o pensamento e quem é a imaginação, ninguém pensava e imaginava, porque são duas energias em transformações. Hoje todos aqueles que já passaram a se conhecer, conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como todos estão sabendo como voltar para o mundo de sua raça, sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos sabem o porquê do enfraquecimento do pensamento. Sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, todos ficaram desequilibrados e causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo para desmaterializar essa energia que está materializada nessa mecânica racional. Depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, aí então estará pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a própria fase do terceiro milênio, onde aparece essa infinidade de seres aí do espaço, a vida que a natureza mudou de fase. Que hoje é a energia racional quem está comandando a natureza, porque a fase do pensamento já terminou em 1935. Esses avisos é porque a pessoa tem o conhecimento. Que trate de ler os livros de cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase do pensamento já terminou em 1935 e era comandada pela energia elétrica e magnética. Hoje a natureza é comandada pela energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E não sentiram essa mudança de fase porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viver contra a natureza. E não sentiram chegar à fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Não puderam sentir essa mudança, porque a fase do pensamento já terminou e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Já foi tempo que essas duas energias comandavam a natureza. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de vida eterna, no mundo racional. Hoje aqueles que já passaram a se conhecer
sentem a mudança natural da natureza, que a energia racional está tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje encontraram a solução da vida na cultura racional, a solução desse encanto para o seu verdadeiro estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935 e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou excesso de violência e essa infinidade de males existentes na humanidade. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. A natureza não alimenta mais o pensamento dos pensadores. E por isso o pensamento de todos irá enfraquecendo. O enfraquecimento do pensamento causou todo esse desequilíbrio da juventude. A juventude criou um vazio dentro de si mesmo, e esse vazio causou o desequilíbrio da juventude. E a natureza vem apertando os pensadores, arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional. Causou o terrorismo, que é raro dia que não tem um ato de terrorismo. Tudo isso porque o pensamento de muitos já secou, e secando o pensamento seca o sentimento e não sentem mais o que fazem. Porque secando o pensamento e o sentimento não sentem mais o que fazem. A violência triplicou, tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, e a pessoa perde o direito de viver. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E já se passaram pela fase de monstros, já passaram pela fase de selvagens, e agora estão na fase da civilização. E da fase da civilização para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E da categoria de bicho racional, se transforma para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias em transformação. Duas energias que se transformam de uma classe para outra, se transformam de uma vida para outra. E assim é um mundo que a palavra não era mundo, era imundos. A ciência que com vergonha botou essa palavra mundo, porque a palavra propriamente dita era imundos, por serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então a palavra era imundos, porque todos nasceram do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Hoje todos estão fazendo tudo para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação
estão todos a caminho da falência. É por isso que no mundo inteiro as falências estão demais, porque terminou a fase do pensamento, o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Causou essa infinidade de mortes e essa infinidade de violências e essa infinidade de terrorismo no mundo inteiro. E ainda tem pensadores que desconhecem que a fase do pensamento terminou em 1935 e ainda estão pensando e imaginando. A fase do pensamento terminou em 1935 e a fase de monstros terminou há milênios. Depois veio a fase dos selvagens. Terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento. O pensamento não está sendo mais alimentado pela natureza, porque terminou a sua fase e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores e todo esse desequilíbrio que está se passando pelo mundo afora, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento do pensador. O pensamento começou a enfraquecer e muitos que não conhecem que a fase do pensamento terminou ainda estão pensando e imaginando. E é por isso que aí está essa infinidade de violências. Enquanto todos não desenvolveram o seu raciocínio, esses males naturais da natureza não cessarão. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio. Enquanto a humanidade não conhecer e não começar a raciocinar, esses males que estão destruindo a humanidade não cessarão, cada vez tudo piorará mais. Porque terminou a fase dos pensadores. Os pensadores perderam o direito de viver. Está aí essa liquidação dos pensadores. A violência liquidando os pensadores. Ninguém sentiu uma mudança natural da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem está vivendo artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E por isso a propaganda da cultura racional é mundial. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. Passou a natureza preparando a humanidade para que depois que estivesse bem preparada, conhecesse o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos são do primeiro mundo, mundo racional, o mundo que deu causa a esse segundo mundo, porque não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional, é porque existe a causa dela e a causa é o primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo onde todos são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Foi esse mundo, o primeiro mundo, que deu causa a essa transformação e deformação racional, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. E todos estão na categoria de bicho racional, por isso são carnívoros. Todo bicho gosta de carne e se transformarão para a categoria de bicho irracional. Porque são carnívoros também, são feitos pela energia magnética e por isso são feras bravias. Porque estão ligados a essas duas energias em transformação, que se transformam de uma vida para outra, de uma classe para outra. Hoje muitos já passaram a se conhecer. Muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional.
e todos apelando para todos os meios, para todas as formas e maneiras para desenvolver o seu raciocínio. Porque ninguém está aguentando mais o arroxo da vida da matéria, porque estão sentindo a coisa no mundo inteiro está preta, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, como tem responsabilidade com a vida, não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque está ligado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e tem responsabilidade com a vida, porque é responsável pela vida, porque está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Todos querem voltar para a sua verdadeira origem. Ninguém quer continuar mais aqui na Terra, porque a vida não está brincadeira. A mortandade dos pensadores é muito grande e ninguém tem garantias. Estão passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque terminou a fase do pensamento, por isso estão passando por esses males todos. É terremotos, é furacão, é tufão, é tornado, é vulcão, é frio de matar, é seca de matar, é calor de matar. Enquanto todos não passarem a raciocinar, os males aumentarão cada vez mais. A natureza, há milhões de milênios, vem preparando a humanidade. E por isso todos nascendo do chão. Entrou aí a fase de monstros, devoravam uns aos outros. Depois entrou a fase de selvagens. Depois entrou a fase de civilizados. E agora entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e todo bicho é carnívoro. É por isso que estão nessas condições de canibais. Hoje o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência, e por isso as coisas estão pretas no mundo inteiro, ninguém tem garantias, porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso a violência imperando, os assaltos, as roubalheiras, porque a situação é de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com um livro desses nas mãos está salvo, porque tem a proteção da natureza. Terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza está destruindo os pensadores, até com doenças novas como AIDS, e o pensamento não encontra recursos para liquidar. O porquê é uma evolução natural da natureza, e o que é natural, todos sofrem as consequências. É por isso que o sofrimento no mundo inteiro triplicou, aumentou demais, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa grande mortandade dos pensadores no mundo inteiro. Essa fase em que ninguém tem garantias da era do fogo, de salve-se quem puder e se puder. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, ficam discutindo a vida inteira e nada resolvem. Tudo ficando nas discussões. Só o que resolve é o desenvolvimento do raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do seu desenvolvimento, do seu progresso. E é por isso que a natureza está arrochando os pensadores e o sofrimento aumentando cada vez mais com os arroxos que a natureza está dando, para que todos conheçam a fase racional, para que todos conheçam a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural da humanidade. Que o verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação
e transformação racional. Volume 590 do Histórico. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E todo esse desequilíbrio que está aí no mundo inteiro, enquanto a pessoa não passar a raciocinar, esses males não deixarão de existir. A humanidade está na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. E por estarem ligados a essas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque são carnívoros também. E acabou a fase do pensamento em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E que, por falta do alimento da natureza, causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todo esse desequilíbrio que está aí e todos os males contra os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que aí estão essas epidemias como câncer, como AIDS e outras mais destruindo os pensadores. E terremotos e vulcões e furacões e tufões e tornados no mundo inteiro fazendo estrago. Enchente de ficar em casas submersas, tempestades, calor de matar, frio de matar em vários países do mundo. Então, qual é a beleza que existe no mundo? Nenhuma. A beleza que os pensadores perderam o direito de viver, estão sendo aí todos liquidados, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa da existência desses males todos. E a natureza arrochando os pensadores para passarem a raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando botar todos em seus lugares, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e assim sucessivamente, para que todos passem a raciocinar e não a pensar. E por isso está aí esse mundo, todos em confusões consigo mesmo e confusos com tudo e admirados de tudo. A morte é uma transformação natural da natureza. Agora as religiões inventaram uma infinidade de rezas e de preces e que não adianta nada. Agora o raciocínio tem compromisso com a vida. E o pensamento, se fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Todos viviam certinhos, mas o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer a viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, e a pessoa perde a vida. Agora o raciocínio tem compromisso com a vida, e não deixa a pessoa entrar numa dessa, porque todos têm o raciocínio que está na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Tem compromisso com a vida e que vai levar ela para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer.
botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Hoje o mundo está passando por essas aperturas, porque a natureza está apertando a humanidade para que passem a raciocinar. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. Com raciocínio tudo dá certo, porque no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. No pensamento estão os atritos, nos atritos estão os conflitos, e é por isso que está aí essa categoria em transformação. São bichos porque são carnívoros e se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias em transformação, pensamento e imaginação. Essas energias são as causas de serem mortais. Morrem aqui e nascem ali, porque são duas energias em transformação. A pessoa se transforma em outro ser humano, porque toda mulher é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, estão sendo destruídos pelos males naturais da natureza. É por isso que as guerras não cessam. Por falta do alimento da natureza, veio o enfraquecimento da natureza. E o pensamento enfraquecido começaram a usar tóxicos. Porque toda mudança de fase deixa um vazio dentro de todos. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E todo esse desequilíbrio que está aí no mundo inteiro. Enquanto a pessoa não passar a raciocinar, esses males não deixarão de existir. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou o enfraquecimento do pensamento. Muitos com o pensamento enfraquecido continuam a fazer livros banais porque não adianta nada ir contra a natureza. Porque quem vai contra a natureza vai contra si mesmo. Porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, criou um vazio dentro das pessoas, e porque não há efeito sem causa. E aí está a fase do terceiro milênio, e a natureza vem arrochando todos os pensadores para que todos passem a raciocinar. E aí estão os arroxos da natureza, a fome, as guerras, os desastres, as epidemias, porque a natureza está revoltada com seus habitantes. Porque a natureza está na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, e ninguém notou a mudança natural da natureza. Afinal, a propaganda já está mexendo com todos os pensadores, que é feita em vários jornais e revistas, em várias televisões e em vários rádios. E por isso de nome não existe quem não conheça a cultura racional, principalmente no Brasil. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural.
E todo pensador está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação. E todo pensador que está ligado nessas duas energias do chão se transforma na categoria de bicho irracional e vai viver como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim que a bicharada do chão vive. E por serem carnívoros, são antropófagos com parte de civilizados. Hoje esse embusteirismo grosseiro, todos que passaram a se conhecer, não aguentam mais esse embusteirismo grosseiro, porque sabe que a matéria não tem valor nenhum. Porque sabe que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os que eram materialistas, depois que passaram a se conhecer, deixaram de ser materialistas. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para a fase do terceiro milênio, para que depois de todos preparados tivessem condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. O mundo inteiro passando por esse arroxo, e por isso todos apertados, todos os pensadores vivendo apertados pela natureza. E por isso essa grande falta de dinheiro já é um arroxo da natureza. Essa falta de gênero alimentício já é um arroxo da natureza. Muitos com dinheiro no bolso, mas não encontram o que comprar para comer. E por isso a fome está no mundo inteiro. Morre muita gente de fome e de sede. São apertos da natureza para ver se todos passam a raciocinar. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E todos os feitos pelo pensamento e da imaginação, estão falindo. E por isso já existe uma infinidade de falências no mundo inteiro, tanto no estrangeiro quanto no Brasil. Porque a natureza está arrochando todos de um modo geral, está arrochando todos no mundo inteiro. E por isso tudo que foi feito com o pensamento e a imaginação estão caminhando para a falência, estão a caminho da falência. Pensando, vão viver discutindo a vida inteira e não resolve nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Tem que desenvolver o raciocínio, essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque no mundo racional brilha a pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Ao passo que na matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por estarem deformados daquilo que eram. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, existem duas classes, de animal racional e de animal irracional. E por estarem ligados à energia do pensamento e da imaginação, que é uma energia em transformação, de animal racional se transformam para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, porque estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam e a mortandade é muito grande, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e causou essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, destruindo os pensadores.
essa infinidade de doenças como câncer e o AIDS destruindo os pensadores, e essa infinidade de desastres naturais da natureza destruindo os pensadores. E a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935 porque não há efeito sem causa. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E muitos, para desenvolver o seu raciocínio, costumam botar os livros debaixo do travesseiro. Se tem 3 travesseiros, bota 3 livros, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional. Todos apelando da melhor maneira para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém quer ficar ligado mais a essas 2 energias do chão, porque são 2 energias em transformação. E sabe que se ficar ligado nessas 2 energias do chão, vão se transformar em bicho irracional. A fase do pensamento terminou e a natureza mudou o seu comportamento. E por isso houve essa grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinha água para beber. Houve essa grande seca em Santa Catarina, que não tinha água para beber. Enchentes e mais enchentes em vários estados do Brasil, como em Santa Catarina, que casas ficaram debaixo de água. Como no Rio Grande do Sul também, casas ficaram debaixo de água. Em outros estados, seca de matar. E no Pantanal de Mato Grosso também houve uma grande seca, e que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas, e muitos animais que não tinham água para beber. E no Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca existiu no Brasil. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar, também calor de matar. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E assim enchentes em várias cidades do Brasil, destruindo os telhados, pedras grandes. E aparecendo no espaço os habitantes do mundo racional, anunciando a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram, sabem de onde são, sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer, e sabem de onde são. De onde são? Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E que muitos estão fazendo de tudo para desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional noite e dia e noite. E muitos botando até 7 livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos estão estudando a cultura racional, porque é estudando a cultura racional que desenvolverá o raciocínio de toda a humanidade.